Manhã Cidade. Entrevista. Olha, gente, hoje é o Dia Mundial do Câncer, uma data que vai muito além da conscientização. É um convite à informação, prevenção e, principalmente, à ação. As causas da doença variam. Elas podem ser externas, ligadas ao ambiente, aos hábitos e ao estilo de vida, e causas internas, como questões hormonais, imunológicas e genéticas. Para a gente entender melhor esse assunto e principalmente as novidades, o que é que a ciência traz para a gente sobre o câncer, a gente recebe o oncologista Dr. Selen Asmar, né, muito querido e conhecido aqui na nossa cidade, e um conhecedor vasto desse assunto, um pesquisador. Doutor Selen, bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, agradeço o convite mais uma vez e um abraço aí a todos os ouvintes e seguidores aí do Manhã Cidade. É extremamente importante a gente estar falando aí no dia em alusão à prevenção, ao diagnóstico precoce e o tratamento efetivo do câncer, né? É sempre importante a gente salientar que o melhor tratamento na realidade é a prevenção. Então, evitar que seja necessário tratamentos mutilantes e que às vezes ceifam aí a vida das pessoas e podendo, se bem diagnosticado ou principalmente preventivo, uma atenção preventiva maior, mudar a história natural dessa doença no Brasil e no mundo. Então, extremamente importante a gente estar dialogando sobre isso. Antigamente, né, eu lembro que a minha avó nem falava a palavra, né? Era, fulano está com CA. Era algo que, de fato, era visto como uma sentença de morte, né, quando se tinha esse diagnóstico. Hoje, né, o senhor recebe aí centenas de pacientes, né, no seu consultório. A reação das pessoas ainda continua sendo a mesma? Ainda existe um tabu. Então, anos, décadas e décadas se conversa, tanto na parte televisiva como na rádio, hoje em dia com as mídias sociais sobre isso. Existem vários casos aí de atores, de pessoas famosas, de ícones, que levam aí consigo, infelizmente, essa chancela do câncer. Alguns deles até morrem pelo câncer. E a gente discute, mas ainda existe um tabu muito grande. Eu costumo falar que a gente representa um elo entre o cuidado de saúde em oncologia da capital, o Agreste ao Sertão, visto que a gente atua na área em Recife, em Caruaru, em Arco Verde, que é a Porteira do Sertão, e também em Garanhuns, entre outros locais. Então a gente vê a diversidade do país Pernambuco. Então, a diferença entre acesso à informação de qualidade entre diversas populações dentro do mesmo estado. Então, tem pessoas que ainda falam a palavra baixinho, ou a família entra antes e fala assim: doutor, não diga não, porque ela não tem uma estrutura para ouvir. Mas para ouvir o quê? A gente está aqui para estender a mão, para ajudar no cuidado, no fluxo de tratamento, para ela restabelecer a saúde. Não, doutor. Mas se ela ouvir, ela não vai aguentar. Ela vai cair em depressão, ou ela vai desistir do tratamento. E aí a gente fica naquela dúvida se realmente é o paciente que não consegue ter aquele acesso à palavra, né, o que representa a palavra câncer, ou a própria família, ou todos eles. Não está preparada para Então, a gente vê que a população, né, ainda carece de uma continuidade de discussão sobre os mais diversos tipos de câncer, qual o melhor fluxo de prevenção e de detecção precoce. Quanto mais a gente massificar isso e intensificar, melhor. Hoje existem as campanhas que vão além do Outubro Rosa e Novembro Azul. Então agora tem Janeiro Branco e tem os meses amarelos e azuis e verdes e roxos. E eu acho que tudo esse simbolismo é super válido. Isso leva a gente a discutir o tempo inteiro algum tipo de câncer e quais são as medidas que a gente pode implementar, seja no âmbito privado, seja numa discussão pública, porque é um dever da gente como sociedade civil e cuidadores, e também vocês na mídia, né, trazer isso para o palco de discussão e chamar as autoridades competentes para também participarem. A gente sabe que os investimentos ainda carecem de ser os ideais, a gente sabe que às vezes a desculpa é que a verba é curta, mas se bem indicado, se a gente focar na prevenção, na detecção precoce, existe verba para isso, porque é muito mais caro a gente tentar tratar depois, em casos avançados. Existe um fator: qual é o preço de uma vida? Se você demora para fazer o diagnóstico, se você não previne, se você não oferece o tratamento correto no tempo correto, você gasta muitas vezes mais. E o pior,
você perde a vida. É o cidadão, é um CPF, é um contribuinte e o amor da vida de alguém. Eu fui surpreendida de forma positiva quando o meu plano de saúde, que é a Unimed, entrou em contato comigo dizendo que eu já estava na época de fazer a mamografia. Porque antes a gente esperava, ainda tinha que ter a autorização, enfim, né, quando a gente ia no ginecologista, que ela passava e tudo mais. E eu disse... Eu estranhei. Oxe, o plano está ligando antes para mim, me avisando que está na data de fazer o exame. E aí, em conversa com o doutor Pedro Melo, né, que é o presidente da Unimed, disse, não, é a nova dinâmica da Unimed, porque é muito mais barato a prevenção do que o tratamento. E a gente fala de custos e a gente fala também de sofrimento, né, de um tratamento mais penoso. Então, isso é muito bacana e que a gente possa ter isso no SUS, né, doutor Célio? Isso é muito importante, você falou, a gente está envolvido diretamente nessas campanhas de rastreio, isso faz parte de uma diretiva que a partir dos 40 anos a mulher pode e deve ter o direito de ser submetida à primeira mamografia. É extremamente importante como um rastreio, epidemiologia, políticas públicas. Na Unimed eu faço parte também da coordenação, da gestão, e a gente colocou isso, tanto para a mama, como também rastreio em relação à pesquisa de sangue oculto nas fezes, pensando em cânceres coloretais nas pessoas acima de 50 anos. Então, mama a partir dos 40. Então, as pessoas são convidadas. Geralmente, as pessoas, em geral, independente do plano, falam, mas é tão difícil marcar um mastologista para depois ele pedir. Mas se a gente coloca um programa de que você não precisa, a partir dos 40 anos, necessariamente ir para um mastologista, mas você já está com uma mamografia previamente autorizada, sem solicitação, só basta você se dirigir ao serviço, por que não ir? Então, às vezes, as pessoas se confundem, ainda acham que é um trote, que é uma informação desencontrada, para você ver a carência de informação de qualidade. Então, cabe a gente estar informando isso. Isso é no sistema privado, a Unimed já é uma realidade, que os outros planos, os outros serviços possam redimensionar isso para um âmbito muito maior, mas no Sistema Único de Saúde isso também poderia e pode ser uma realidade de oferecer dentro da programação da organização de cada mamógrafo, de cada serviço que presta serviço ao SUS, por que não você mapear? A gente tem aí os polos de saúde da família, que tem rastreio das mulheres acima dos 40 anos, por que não rastrear e organizar os horários e ligar para as pessoas, falar, tem uma mamografia, um exame já pré-marcado para você e venha fazer. Tão importante como a gente fazer isso, e aí vai ter uma adesão maior, é garantir que esse resultado tenha qualidade e que ele chegue para a mulher e que ele chegue como uma via de triagem para já agendar uma consulta depois no mastologista nas mulheres que tiverem aí um BIRADS acima de 3, acima de 4, que é uma classificação de suspeição, um BIRADS acima de 4, que é uma classificação radiológica, tem algo suspeito ali que precisa ser melhor visto. Então isso, se tiver uma rede integrada, tanto no Sistema Único de Saúde como no sistema privado, isso pode e é totalmente efetivado. Então, isso é muito muito passível de ser uma realidade e não futura, algo presente. Já existe esse rastreio na Unimed, o paciente faz a mamografia, a inteligência artificial vê, se for tiver alguma avaliação suspeita ali, automaticamente aquilo gera um sinal de alerta que vai para a enfermeira navegadora e a gente colocou que a enfermeira navegadora vai entrar em contato, conversando de uma forma correta com a paciente para que ela não se assuste e resgata ela para uma consulta com o seu mastologista. Se ela tiver um mastologista próprio, ótimo. Se ela não tiver, o próprio sistema, no caso a Unimed, já marca para o mastologista. Então, o paciente não precisa ter esse trabalho. Então, isso é extremamente importante. O nosso desafio é tornar isso passível para todas as pacientes-alvo. Isso é um programa piloto que tem se expandido. A gente faz isso em câncer de pulmão, por exemplo. Se o paciente hoje for com qualquer outra queixa, mas fizer um raio-x de tórax, isso cai automaticamente na inteligência artificial, regendo pelas leis LGPDs. Se tiver um nódulo, esse paciente suspeito, esse paciente é marcado para mim. E aí eu faço parte desse programa de rastreio de pulmão e ele é marcado para mim. Veja, ele foi lá com outra coisa. Ele pode ter tido, na época do Covid a gente fez isso e detectou caso de câncer. O paciente estava assistindo televisão, já não sentia mais nada e a inteligência artificial falou para mim que tinha um nódulo suspeito. Eu chamei ele, avaliei, fiz tomografia, diagnosticamos um tumor estádio 1, está curada. Operou, está curado. Então isso é um pensamento que não é longínquo. Ele está aqui. A gente está fazendo planos pilotos em Caruaru. O desafio é amplificar isso.
entende? Desmistificar a palavra câncer e mostrar que a prevenção, o diagnóstico precoce, como a mamografia, diagnóstico precoce, é extremamente importante, salva vidas. Todo e qualquer comentário maléfico em relação à mamografia tem um fundo extremamente mal informado. Então, a mamografia é um exame capaz de salvar vidas. Ele veio para ficar, ele deve ser feito a partir dos 40 anos, é um direito, tanto no âmbito privado como no âmbito público. Então, a população que está nos assistindo, busque os seus direitos. Você não está pedindo favor a ninguém, nem a vereador, nem a nenhum tipo de cunho político, é direito seu. Busque o seu direito. Doutor, o senhor estava falando agora há pouco sobre o câncer coloretal. Sim. Eu li essa semana e fiquei preocupado com isso, até porque estou nessa faixa etária, a informação de que o câncer coloretal tem crescido em incidência e mortalidade para jovens adultos, pessoas com menos de 50 anos, enquanto que a incidência e mortalidade de todos os tipos de câncer tem diminuído no Brasil e no mundo. Qual é a razão? Por que os jovens adultos estão morrendo de câncer coloretal, doutor? Só para lembrar, esse câncer é o da Preta Gil. Sim, né? sim. Que aí essa informação terminou circulando mais com o caso dela. É um paradoxo, né? Então a gente vê uma tendência nacional e mundial de decréscimo, principalmente na mortalidade. A população hoje tem um acesso melhor como um todo a métodos de diagnóstico precoce. Então, porém, nesse nicho específico dos adultos jovens, menor do que 50 anos, para o câncer coloretal, tem aumentado a mortalidade e tem aumentado a incidência também. Essa tendência já vem sendo mostrada, isso não é algo de hoje em si, mas nos últimos anos veio à tona. Aí, o caso de Preta Gil foi muito discutido, a gente já falou até sobre isso, mas agora chama a atenção de novo. Então tem aumentado a mortalidade também, a incidência e a mortalidade. Por quê? Está muito sedimentado no meio científico que retirar lesões pré-malignas, ou seja, pólipos, lesões que ainda não formaram câncer, se você detecta e retira precocemente, isso diminui a incidência de câncer. E aí você fala, mas como é que tira isso? Através do rastreio. E qual é o rastreio? Colonoscopia. Então existe o guideline internacional, mas que é adotado no Brasil na teoria, mas o desafio é colocá-lo em prática, que as pessoas, a partir dos 45 anos, deveriam ser submetidas à primeira colonoscopia. Ah, mas se eu não sentir nada? Sim, é rastreio. Então, o objetivo não é esperar você ter sintomas, uma lesão avançada que lhe dê dor, que lhe dê sangramento, que lhe dê alteração intestinal, para você rastrear. Não, a partir dos 45 anos. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu tenho mais de 45 anos. Eu fiz 47 anos agora. E aí, a gente está... Quando eu fiz 45 anos, o que é que eu fiz? Eu me dei de presente algumas coisas. Entre eles, a primeira colonoscopia. Você fala, mas que presente é esse? Veja, se eu oriento o meu paciente, que a partir dos 45 anos ele pode e deve fazer a primeira colonoscopia, por que eu não dar exemplo? É aquele exemplo do médico que fala, não fume, e ele fuma. Então não adianta. Então a gente tem que dar exemplo. Tem que fazer atividade física, tem que se alimentar com qualidade e tem que rastrear com colonoscopia. E eu nunca senti nada. E eu fiz por quê? Porque estava normal. Mas eu sou filho de pai com câncer coloretal. Mas se eu não fosse filho de pai com câncer coloretal, eu também faria e eu indico meus pacientes. Então, se você não tem nenhum caso de câncer na família, incluindo coloretal, e você quiser fazer a primeira colonoscopia aos 45 anos, dialogue com o seu médico. Ele pode programar, solicitar isso, não é algo de urgência, é algo programado. Você faz a primeira. Se der normal, se não tiver nenhum pólipo retirado, você só precisa fazer a segunda pelo menos 5 anos depois. Então não é algo que você precisa fazer todos os anos, principalmente se ele der normal. É muito tranquilo. Se tiver pólipo, esse pólipo vai ser retirado, vai ser analisado. Se for algo benigno, que coisa boa. É melhor ele fora do que ele lá. Porque a maioria dos cânceres coloretais, eles nascem nesses pólipos. Então, o que acontece? O rastreio hoje ainda é muito aderido pelas pessoas com mais idade. É um desafio hoje você convencer uma pessoa de 45 anos e falar assim, ó, vai fazer a colonoscopia. Ah, doutor, mas o preparo é tão ruim, a gente tem que, lavar o intestino através das medicações. Então isso às vezes ainda afasta essa faixa etária. Sem contar o estilo de vida, que os mais jovens ainda estão com um estilo de vida que merece ser retocado, ser melhorado. Então o sedentarismo, a obesidade e principalmente os maus hábitos alimentares que mudam a microbiota intestinal podem influenciar de forma negativa. Então é a pessoa que acorda e ele come salsicha,
linguiça, salame, fiambre, e que ele presunto agora. Pronto, né? isso é presunto. Então, as evidências não são assim, eu acho, não. As evidências são muito robustas. Eles têm agentes em seu conteúdo, na sua constituição, que em uso continuado, ou seja, em uso frequente, aumentam de forma assertiva a sua chance de desenvolver um câncer. Entre eles, o câncer coloretal. Então, fica um alerta aí, os pais que amam tantos filhos, talvez por falta de informações ainda faz o sanduíche com presunto, com misto quente. Pronto, que todos nós comemos quando éramos novos, mas veja, uma coisa é você comer de uma forma bem espaçada e outra coisa é você colocar no café da manhã do seu filho no lanche todos os dias. Então, reduza isso e, de preferência, retire isso. Coloque ali o queijo, mas bote uma rodela de tomate, de cebola, de alface. Essas coisas são ricas em fibras e ajuda o trânsito a eliminar os resíduos intestinais e retire os ultraprocessados, os embutidos, os enlatados. Então, essas carnes ultraprocessadas dizem que é carne, né? Mas às vezes é muito resto alimentar ali com condimentos e conservantes. Então, evitar isso daí. Como estudioso do caso, eu queria perguntar ao senhor também a respeito dessa questão do aumento de temperatura. Tem se discutido bastante entre os cientistas quais os efeitos para os seres humanos. Eu estava lendo, inclusive, que nós estamos já com cerca de 6,5 milhões de brasileiros que estão aí sob altíssimas temperaturas. Tem alguma correlação com câncer? Já se estuda isso? Que efeito isso vai causar? Veja, a incidência de raios ultravioletas está bem sedimentada. Então, o principal tipo de câncer no Brasil e no mundo é o câncer de pele não melanoma. Isso é diretamente proporcional à sua exposição aos raios ultravioletas, que às vezes se confundem só como raio solar. Então você pode estar sendo submetido a uma irradiação, mesmo você não estando enxergando de forma direta o sol. Os raios ultravioletas podem ricochetear. Você pode estar num ambiente que tem irradiação ultravioleta, mas você não está visualizando como não está tão calor, o sol não está batendo direto, mas você continua com essa irradiação. Então, você adquirir um bom hábito no dia a dia de se hidratar e de se proteger contra esses raios ultravioletas é interessante. Hoje existem roupas adequadas, quem se expõe o tempo inteiro fica saindo de um ambiente protegido como esse para um ambiente mais externo, é extremamente importante usar o protetor solar. Mas eu só saio de vez em quando, mas talvez esse acúmulo de vez em quando para a sua pele, para a sua textura, seja o necessário para você desenvolver uma lesão pré-maligna e até uma lesão maligna, que aí vai dos cânceres basocelulares, espinocelulares e até melanoma, que é o mais agressivo dos cânceres de pele, mas o aumento da temperatura, em geral, não existe ainda um estudo fase 3, randomizado para outros tipos de câncer de forma direta, mas o câncer de pele é muito bem sedimentado, tá certo? Alimentos com temperaturas extremas também podem irritar as mucosas. Isso também pode causar uma agressão. Então, pessoas que usam aí, que bebem, no sul tem muito chimarrão, né, muito quente, e aí pessoas que bebem o tempo inteiro cafés ou alimentos muito quentes, isso é uma agressão à mucosa. Se a sua mucosa ela se tornar mais resistente, é ótimo. Mas até esse mecanismo de resistência, ele pode predispor que uma célula se divida de forma desordenada e isso predispõe ao câncer. Não é um café, não é um chimarrão, é o hábito. E aí vem os alimentos ultraprocessados, alimentos químicos, como os refrigerantes, como esses pseudo-sucos que são extremamente ricos em açúcares, e aí, né? Além dos condimentos, além dos corantes. Então, isso também é extremamente maléfico, independente da temperatura. O acúmulo torna isso frequente, é um mau hábito para nós adultos e para nossas crianças. E aí você pergunta por que as pessoas tão jovens estão tendo câncer coloretal. Se eles são jovens, mas veja, se você expõe aí, como você mesmo disse, uma criança desde os 4, 5 anos a comer linguiça, salsicha, presunto e todos esses enlatados embutidos de forma frequente, quantos anos ele não ficou exposto até ter 35, 40 anos? Então, se ele está dos 5 anos até os 45 anos, ele teve 40 anos de exposição. Se a frequência for grande e ele ainda tiver uma predisposição aí familiar, talvez tudo isso seja um conjunto de gatilhos para que ele, aos 40 anos, tenha um câncer coloretal. Eu, como oncologista, tenho um paciente com 23 anos com câncer coloretal avançado. É de partir o coração. Mas, como você vai trazer à tona, muitos deles, não pode falar todos, tiveram hábitos alimentares desde a primeira infância de forma inadequada.
Doutor Selen, para a gente encerrar, que já estouramos o nosso tempo aqui, né, enquanto a gente aguarda esse serviço de saúde pública e que trabalhe preventivamente, aquele trio, né, que todos os especialistas em saúde falam aqui, alimentação, atividade física e um bom sono, né? Isso aí depende da gente, né? Esse é para todo e qualquer tipo de câncer, esse é para qualidade de vida, esse é para dar valor a você e por poder ter mais tempo ao lado de quem se ama. Eu acrescentaria mais tempo com quem se ama. Eu acho que quando você planta amor, é uma semente que só gera bons frutos. Grande remédio. Dr. Selen Asmar, oncologista, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos a todos, esperamos estar aqui mais vezes informando com qualidade. Informação de qualidade salva vidas. Obrigado. Muito obrigado, doutor. 7h52. Manhã Cidade. Não saia daí, ainda tem muita coisa boa para você aqui na cidade. A gente volta já já. Cidade FM.